Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente fazer review do material bem legal, cara, bem diferente, longe de ser brilhante e imperdível, mas ainda assim um material que pode chamar a sua atenção e que vou te falar, cara, vale os R$20,90, tá? Obviamente você vai analisar se vale mesmo ou não, mas pra mim foi uma leitura satisfatória e que vale e que me mostra algumas coisas interessantes a respeito do mercado de quadrinhos nacional e internacional que a gente pode debater um pouco. A edição é Marvelverse Shang-Chi. Esse material que tá no formatinho paraguaio, cara. Sim, porque à primeira vista você pode até achar que é um formato americano, mas não é. Aqui uma edição em formato americano como é muito maior. Ah, rapaz, olha o tamaninho do Shang-Chi, rapaz. Ele tá do mesmo tamanho daquelas edições Marvel Teens e DC Teens, tá? É uma edição pequenininha, só que ela é fininha, tá? Ela tem quantas páginas, Rodrigo? Aqui nós temos 120 páginas de quadrinho ao preço de R$22,90. Capa cartão com um efeito invernizado, papel couché aqui dentro, tá? Direitinho, compilando uma série de histórias. E aqui, antes de eu começar do review dessa edição aqui propriamente dita, tem algumas coisas interessantes para falar. A primeira, você é um novo leitor de quadrinhos? Você tá começando a ler quadrinhos agora? Compra isso aqui. Pode comprar, é garantido, pode comprar, porque tu vai se amarrar, tá? É uma leitura fácil, divertida e que você não precisa ter lido coisas anteriores, você não precisa conhecer nada. Então, se tu é um novo leitor, tá começando agora, tá buscando programas para se nortear, buscando quadrinhos para começar, gosta da Marvel, compra, garantido, tá? Para você começar a entender o que são quadrinhos. Isso daqui é uma coisa bem legal, tá? Funciona bastante. Acabou de ver o filme, foi lá, viu o filme do Shang-Chi, tá a fim de ler alguma coisa. Compra essa edição. Embora ele não seja totalmente a estrela da edição, curiosamente não é, mas a gente vai falar sobre isso. Mas compra, que aqui você vai ter algum norte, tá? Você vai começar a ler alguma coisa. E eu acho válido. Tô gravando esse programa, e esse programa tá indo ao ar antes do filme estrear. Eu não faço ideia do teor do filme. Eu não faço ideia se as coisas estão acontecendo no filme tem alguma relação mínima, assim, de personalidade do personagem, de como ele está sendo trabalhado. Eu não faço ideia do que é o Shang-Chi do universo Marvel atualmente. Não faço ideia do universo cinematográfico. O filme ainda não saiu. Pode ser que a leitura seja totalmente assim, mas não tem nada. Mas aí também tem um negócio. Se você é um novo leitor, entenda que o que está no cinema e o que está nos quadrinhos dificilmente tem alguma coisa a ver, tá? Sim, os quadrinhos muitas vezes são baseados, os filmes muitas vezes são baseados em histórias que a gente tem nos quadrinhos, que já foram publicadas. Mas se você chegar e sair do cinema e comprar um material daquele personagem, daquele momento na banca, não tem nada a ver. Então se você sai do cinema e compra uma revista do Homem-Aranha, mas não tem nem perto de nada. Isso vale para todos eles, tá? A maioria dos quadrinhos que a gente encontra na banca normalmente, eles não têm absolutamente nada a ver com os filmes. Muitas vezes os personagens não estão nem com roupas parecidas, com caracterizações parecidas, em momento de vida que te lembre aquilo. Então, tu tá interessado, começou a se amarrar em quadrinhos, começou a se amarrar na Marvel, tá a fim de começar, viu o filme, quer conhecer um pouquinho mais Shang-Chi, pode comprar essa edição, para você ter um pouco da ideia também do que é o Shang-Chi no mundo das HQs, tá bom? Shang-Chi nunca foi tão publicado por aqui, então a gente tem menos materiais. Ele saiu em muitos materiais lá atrás, na Super Aventuras Marvel, Heróis da TV e tudo mais, em outros materiais muito antigos. Depois ele foi sendo relegado ao esquecimento, basicamente. Eu não lembro de tantas publicações trazendo ele. Ele foi sendo personagem coadjuvante, aparecendo, que é mais ou menos o que acontece nessa revista, e foi ficando por ali mesmo. Existe ainda dentro dessa de você se interessou pelo personagem, existe uma série da editora Panini chamada Coleção Histórica Marvel. Essa coleção traz revistas em capa cartão, com papel offset colorido, republicando materiais antigos de vários personagens. E existe uma coleção mestre do Kung Fu. Você encontra vários desses números na Amazon, às vezes com valores muito interessantes, e tem histórias ali bem legais, tá? Tem review no canal de algumas edições dessas aqui. Se você quiser procurar, é só botar CIB de Crise nas Infinitas Barbas, mestre do Kung Fu, que o que tiver de programa vai aparecer para você ali. E aí você pode dar uma olhada, ver, entender um pouquinho mais do que é ali. Então fica a dica com relação a isso. Porque fora isso, cara, a gente não tem muita coisa
do Mestre do Kung Fu, mas pelo menos tem essa aqui que chegou na banca e pode ser uma opção interessante. Falei que tinha algumas outras discussões também, galera. Lembrando que o canal do Barba aqui não tem roteiro, não tem muito... Eu vou falando, tá? E aí vocês vão pulando, não tem problema. A Barba vai pulando mais pra frente, daqui a pouco tu encontra o review propriamente dito. Mas tem duas coisas que eu queria falar aqui. Uma é que essa edição aqui é um compilado de histórias. Isso daqui não é uma história fechada, tá? Isso daqui é um compilado de pequenas histórias e que funcionam individualmente, sem você conhecer de cronologia, sem você saber o que está acontecendo, sem nada. E eu acho que isso é uma coisa assim, porra, um caminho muito fácil não, né? Deve ser muito difícil de fazer isso. Mas é o caminho que eu quero nas HQs. Eu acho que os materiais atualmente estão muito fracos em qualidade e com essa necessidade da gente ter que ir comprando eternamente 500 revistas para conseguir ler uma história, eu acho que isso ainda piora ainda mais a experiência. E aqui a gente tem, cara, historinhas curtas, historinhas que duram 20 páginas. Porra, isso é muito bom. A história começa e termina e acabou. Você não precisa saber em que momento da vida o cara tá, o que aconteceu na edição anterior, o que vai acontecer na próxima, enfim. É uma história fechada. E eu acho que falta mais disso. Isso é só um desabafo sobre o mercado americano de quadrinhos de Marvel e DC, tá? Eu queria mais histórias dessas. Eu queria mais historinhas de uma edição. Eu queria que as coisas se resolvessem mais rápido. É legal que tem histórias que continuem, mas não é pra ser tudo novela. Não é pra ser tudo tão carregado de informações que eu preciso... Se eu perder um episódio da novela, se eu perder uma revista, acabou, cara. Não, então isso daqui mostra pra gente que dá pra ter historinhas curtas e que elas funcionam. Outro ponto interessante, que esse vale uma reflexão maior, é a respeito do formato, tá? Na minha opinião, minha humilde opinião, isso daqui poderia ser uma alternativa para Panini para publicar outros títulos. Vamos lá. Atualmente a Panini tem poucas revistas de super-herói mensais na banca, né? Elas seguem um formato parecido com esse. A gente tem Homem-Aranha, a gente tem Venom, tem Vingadores, tem alguns títulos lá que custam R$20,90, trazendo 96 páginas de quadrinho. Aumentou um pouquinho de páginas, o material já começa a chegar em R$30, 30 e pouco, R$40. Enfim, mas as vendas desse personagem, não sei o quê. E aí tem revistas que só saem hoje em dia em capa dura. Guardiões da Galáxia não vai mais pra banca em formatinho capa cartão. Ele só existe em capa dura. E eu acho isso, porra, cara, surreal. Porque tem muito material bacana pra chegar e que a gente não vai comprar. Eu não vou comprar uma revista mensal qualquer em capa dura. Mas a única forma dela chegar em capa dura ou ela não sai. Beleza, eu não vou comprar uma revista qualquer mais em capa dura que não existe condição financeira e nem espaço, não tem como eu comprar. Não só eu, né? Acredito que vários. Por que não, tá? Pensar numa alternativa mais barata, como essa daqui. Eu não me incomodo de ler uma edição que seja menorzinha. Ela tem um charme dela, ela é mais fácil de carregar, ela é mais leve e ela pode custar, com 120 páginas, R$22,90, que eu acho um valor interessante. Eu acho um valor pagável. Por que não começar a pensar em alguns títulos num formato menor, mas com um valor mais acessível? Tá? A prova aqui de que é possível, tá? Shang-Chi, Mestre do Kung Fu, cara, nunca vendeu essa merda no Brasil. Desculpe o palavreado. Shang-Chi, lá atrás, em 1980 e pouco, Heróis da TV e tudo mais, ele tinha uma popularidade que a gente estava na popularidade do mundo em relação a Kung Fu e tudo mais. Na verdade, isso começou em 70 e pouco, tanto que a revista Mestre Kung Fu é de 1974 nos Estados Unidos. E aí tinha Bruce Lee, tinha aqueles filmes todos, cacete e tudo mais. Beleza. Mas nunca teve o título do Mestre Kung Fu, nem na editora Abril. Isso nunca foi pra frente. E agora ela lança isso aqui, tudo bem que é a questão Marvelverse, tá? Mas, Panini, pense com carinho. Esse formatinho aqui, menorzinho, ele pode ser mais barato, tá? Ele pode ser uma alternativa para alguns títulos. Alguns personagens saem no formato americano, normal, custando os R$20,90, lá do Homem-Aranha, do Vingadores e tudo mais. Mas pense em algumas coisas, talvez virem para esse formato. Esse é um formato que vale a pena, tá? A gente tem 120 páginas de quadrinho, num quadrinho charmosinho, pequenininho, que custa R$22,90. É legal, cara. É legal, tá?
talvez a gente tenha que dar um passo atrás. A gente atingiu um nível de qualidade editorial, a gente tem um capa-cartão caprichado, com verniz localizado, nem sei se a gente precisa disso tudo, mas a gente tem um capa-cartão, verniz localizado, papel couché e tudo mais, ok. Mas tá ficando mais caro, tá ficando mais impossível de comprar, tá? E aí vai virando um círculo vicioso. Se vende menos quadrinho, tem que ficar mais caro e mais luxuoso para manter a editora aberta. Mas aí fica mais caro e mais luxuoso, eu compro menos e vou desistindo de ler quadrinho. E aí eu não leio o quadrinho, eles ficam mais caros. Enfim, eu acho que é a serpente comendo o próprio rabo e eu não sei onde isso vai parar, tá? Pensem, tem que ser pensada a versão mais barata, tem que ser pensado opções mais em conta e não só nas edições de ultra luxo. Para mim é o mesmo caminho da editora Abril, que pelo que eu sei ela precisava, os quadrinhos já estavam vendendo muito pouco e tudo mais, vamos reformular e tudo, e virou Marvel Premium, durou 2 anos e acabou o quadrinho da editora Abril. Me preocupa, cara, me preocupa a solução ser sempre mais luxo e mais caro. Ônibus, eu não sou de marketing, eu não sou de vendas, eu sou professor. Posso estar falando um monte de merda aqui, tá? Mas eu acho que se alguns personagens, alguns títulos pudessem vir para um formatinho desses, talvez fosse uma opção. Talvez fosse mais uma opção de mercado. Que fosse, tá? Olha o que eu vou falar. Que fosse um encadernado tipo dos Vingadores. Mix de histórias. Não sei. Isso é para outras pessoas desenvolverem, mas eu gostei do formato. Eu gostei da possibilidade de ter algo mais barato, mais em conta, já que a gente não vai fazer a regressão, como eu estava falando. A gente já atingiu o capa-cartão e o papel couché. E já está no formato americano. A gente vai regredir o quê? Vai voltar para o papel Pisa-Brit? Vai voltar para o papel jornal? Vai voltar para a capa MOG? Por que não, talvez, diminuir um pouco a revista? Pode ser. Eu não preciso tudo desse tamanho. Na verdade, a gente chega numa hora que, cara, eu nem preciso que ela seja desse tamanho. Se os títulos da Panini vierem para esse formato aqui, pra mim não incomoda. Sei que muita gente vai se incomodar e não vai querer. Não tô dizendo que tem que tudo mudar, tá? Mas se houvesse assim, cara, pra gente tentar manter um valor legal, títulos na banca, a gente vai reduzir o tamanho da revista. Vai vir nesse formatinho aqui, tá? Enfim. Reflexão feita aí, cada um faça a sua reflexão, deixe os comentários que eu quero saber o que vocês acham, tá? Mas vamos falar desse material aqui dentro, tá? Custa R$ 22,90. Aqui dentro a gente tem um compilado de histórias fechadas para quem nunca leu um quadrinho na vida se divertir. Então pode ser o primeiro quadrinho de super-herói da sua vida, Marvel vs Shang-Chi, que você vai se divertir, vai curtir, porque obviamente você chegou até aqui porque estava assistindo lá os filmes da Marvel. Porque estava assistindo os desenhos, filmes, jogando os games e se interessou e tá afim. Provavelmente você chegou nesse título porque viu o filme ali que vai sair semana que vem. Mas se não, se você tá só naquela de começando agora porque gosta de Marvel, essa edição aqui é redondinha, tá? Você vai encontrar um compilado de histórias aqui, todas fechadinhas, todas individuais. Vale a pena dar uma conferida. Fiz uma pesquisa a respeito de cada uma delas, tá? E, a princípio, obviamente, a maior fonte de pesquisas, aí fica uma dica também para você que é um novo leitor, a maior fonte de pesquisas sobre quadrinhos no Brasil é o Guia dos Quadrinhos. Então você vai lá no Guia dos Quadrinhos e eu pesquisando sobre esses 5 títulos que foram publicados aqui, esses 5 títulos, quase todos são inéditos no país. Eu achei estranho, mas a informação tá lá e eu confio bastante no que tá por lá, tá? A gente começa essa edição com uma história publicada em Wolverine First Class, número 9. Material que tem o roteiro de Fred Van Lent, nome curioso, tá? E o desenho de Francis Portela. Um desenho sensacional. Material muito bonito. Curiosamente, algumas edições dessas foram traduzidas pelo Levi Trindade, sim, pelo próprio, e outras pelo grande Mário Luiz Barroso, tá? Então um abraço aí pros dois, Mário e pro Levi. A gente começa então com o Wolverine First Class, tá? Essa daqui é a capa da revista. A arte do Portela é muito, muito, muito bonita. E aqui a gente tem um contozinho de uma história do Wolverine. Eu acredito que essa revista Wolverine First Class fossem histórias fechadas.
Foi um material que saiu em 2008 e durou 21 edições. É um material inédito no país. E aí, em cada edição, ele meio que contracenava, ele tinha participação de outro herói da Marvel. Aqui a gente tem o Wolverine pedindo uma ajuda pro mestre do Kung Fu, pro Shang-Chi, que aqui tá no uniforme, numa versão bem clássica aqui, tá? E essa daqui é a versão muito clássica do Shang-Chi. E aqui ele tá pedindo ajuda. Cara, eu preciso treinar uns golpes aí pra lutar contra o Dente Sabre e tudo mais. Uma historinha bem legal, com uma arte muito bonita. Vale a pena, você não precisa conhecer nada, você conhece o Wolverine, pronto, é o suficiente para você ler a história e se divertir. Material legal, bacana e que vale a pena. Final, última página aqui bem bonita, tá? E aí depois a gente vai para Marvel Adventure Spider-Man volume 2. O material aqui, cara, Spider-Man Marvel Adventure, tem o roteiro de Paul Tobin e os desenhos do Matteo Lolli. Esse material aqui é um material da Marvel Millennium, tá? Da revista que trouxe uma reformulação dos quadrinhos da Marvel a partir dos anos 2000, pelo Brian Michael Bendis. Esse material se desenrolou por alguns anos, até que finalmente o Peter Parker morreu e tudo mais, e aí ali assumiu o Miles Morales, né, o Miles, e depois, com a fusão em Guerras Secretas, o Miles viria para o universo regular normal da Marvel. Mas essa história, então, ela tem essa pegada diferente, porque ela se passa ali no universo Ultimate, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma arte bem legal, tá? E a gente tem esse Homem-Aranha aqui, meio iniciante aqui, com uma arte muito, muito bacana, tá? Num material que é bem legal, cara, uma historinha bem divertida, que é uma história do Homem-Aranha. Aqui o mestre do Kung Fu, o Shang-Chi, faz só uma participação. Chegou uma hora que eu falei, cara, ele não vai nem aparecer na história, né? Eu acho que não. Aí chegou uma hora que ele apareceu, tá? Bem mais pra frente, também seguindo aqui o visual clássico, ele aparece ali em poucas páginas, mais uma historinha fechada, divertida, mas é uma história do Aranha. Aí vai a curiosidade, tá? E o ponto que eu falei, se você é um novo leitor, é legal que seria uma história do Wolverine, que tem o mestre Kung Fu. Depois seria uma história do Homem-Aranha, uma história bem Homem-Aranha mesmo na escola, adolescente e tudo mais. Porra, legal. Com uma arte legal também, com uma arte diferente. Você está conhecendo novos desenhistas, roteiristas, acho que enriquece por causa disso. Depois a gente vai para... Deixa eu ver aqui o nome da edição. Tá? A gente vai para Free Comic Book Day de 2011, a edição do Homem-Aranha. Free Comic Book Day, para a galera que está começando agora, que não conhece, nos Estados Unidos, uma vez por ano, existe o Free Comic Book Day. As grandes editoras, elas dão quadrinhos de graça nesse dia. São historinhas fininhas, fechadas, que é para estimular novos leitores e tudo mais. Então, você vai numa comic shop naquele dia e você ganha quadrinhos do Homem-Aranha, do Wolverine e tudo mais, especificamente para isso. Não é qualquer revista, cheguei no dia do quadrinho de graça, vou pegar o que eu quiser. Não, existe um quadrinho especificamente feito para ser de graça, tá? A editora Panini vai lá e publica esses materiais ali com a gente pagando. Mas deixa quieto. Esse material foi publicado no Free Comic Book Day de 2011. Uma edição que tem a arte do Humberto Ramos. Uma arte... É uma arte, tá? Tem o roteiro do Dan Slott e a arte do Humberto Ramos. Não preciso falar mais muita coisa. Tem um quebra da Mulher-Aranha e do Homem-Aranha aqui na revista. E aí eu não preciso falar mais muito além disso. É uma edição só de ação, uma edição de Free Comic Book Day. Não tem nada muito mirabolante aqui. Isso aqui é um material do Homem-Aranha aqui no pós... Na verdade, pré-Ilha das Aranhas. Ilha das Aranhas foi um evento tenebroso que aconteceu na revista do Homem-Aranha, em que Manhattan inteira ficou possuída por pessoas com poder aranha. Todo mundo passou a ter poder aranha e tudo mais. Os materiais lá do Dan Slott, deixa quieto. Esse material foi publicado aqui pela editora Salvat, eu passei muito longe dele, tá? Então esse é um material pré-Ilha das Aranhas. Depois desse Free Comic Book Day, começou o evento Ilha das Aranhas. Só questão de curiosidade, tá? Finalmente a gente vai para Master of Kung Fu, Mestre do Kung Fu número 126. Tá aqui a capinha da revista, tá? Essa edição aqui, também inédita, deixa só
voltar aqui na Free Comic Book Day 14, esse material saiu na Teia do Aranha número 14 de 2012. É a única revista que tem aqui que não é inédita. Ela foi publicada em Teia do Aranha número 14 de 2012, que está aparecendo a capa aqui para vocês, tá? O resto é tudo inédito. A edição seguinte, Mestre do Kung Fu número 126, saiu em 2017 nos Estados Unidos. Tem o roteiro do CM Punk e os desenhos do Dalibor Talajic, tá? Esse material é um material bem legal, tá? Tem aqui, ó, uma arte bem diferente. Ele tá muito Bruce Lee mesmo nesse material. Tem uma arte bem diferente e mostra pra gente um pouquinho do que era a revista do Mestre do Kung Fu nessa época. Curiosamente, essa edição 126 é a última edição de Mestre do Kung Fu. A revista Master of Kung Fu, ela que começou em 1974, ela foi até essa edição. Essa é a última edição de Master of Kung Fu. Os primeiros números, como eu falei para vocês, estão publicados em coleção histórica Marvel. Então é legal, se você curtir e tudo mais, você pode voltar lá atrás e ver como tudo isso começou, esses primeiros números de materiais assim, muito legais mesmo de Kung Fu que tinham lá atrás. Mas a última edição é essa daqui. Ele tem uma pegada, cara, de ação bem leve, divertida, com um toquezinho de humor, tá? É uma HQ que tem uma leveza muito grande. A gente pode fazer ali um paralelo rápido, alguma coisa com Homem-Aranha, não tão grande assim, mas tem uma leveza na história. É uma história divertida, com um violão caricato e tudo mais. Um material legal, tá? E acaba por ali. E acaba mesmo, porque era a última história do título. E finalmente a gente tem The Legend of Shang-Chi. O material foi publicado agora, em fevereiro de 2021, tá? Já preparativos para o filme. O material tem roteiro da Alyssa Wong e os desenhos do Andy Tong, com as cores da Rachel Rosenberg. É um material muito bonito visualmente, tá? Deixa eu mostrar aqui uma página de porrada para vocês. Material mais contemporâneo, com uma arte muito boa, com um roteiro legal. O Shang-Chi, cara, ele, além dele ser o mestre do Kung Fu e tudo mais, ele ainda é um agente do MI6, né? Do Serviço Secreto Britânico. Então ele tem alguns contatos ali, ele faz algumas missões. E essa é uma história que vai envolver um pouco disso. Ele não é um cara com superpoderes. A grande questão mesmo é o fato dele ter um nível ultra avançado lá de Kung Fu. Ele é o mestre do Kung Fu, tá? Então ele não é um cara que solta raios, que dá super pulos e tem super força, nada disso. Ele é um cara bem humano. E é um quadrinho que entrega de acordo com o que o roteirista está fazendo, né? Essa fase nova, que está no fim dessa revista, inicia a nova revista mensal de Shang-Chi, que está sendo publicada atualmente. Afinal de contas, é um ano que está saindo o filme, a Marvel não ia deixar os quadrinhos de lado. Então saiu essa edição e em seguida saiu o título Shang-Chi com uma revista mensal. Essa daqui não é a primeira edição da revista mensal. Essa aqui é uma ediçãozinha que saiu antes da revista mensal. E aí depois disso a gente teve uma revista mensal. O que importa é histórias curtas, fechadas, com outros heróis participando. Só no fim o Shang-Chi é o protagonista das duas últimas. As histórias do Aranha, ele está muito longe de ser protagonista. Na verdade, ele é uma participação especial no fim da revista. É por aí. E na primeira história do Wolverine, ele é um coadjuvante ali, presente. A história é do Wolverine, mas ele está muito presente também. São várias facetas, não só visuais, mas também de roteiro. A gente tem um Shang-Chi de cabelo curto e tudo mais, tem um Shang-Chi meio Bruce Lee, tem um Shang-Chi bem classicão de cabelo comprido, com kimono vermelho e tal. É legal para você ver todas essas opções e esse desenvolvimento ao longo do tempo. Material bem simples, gostoso, para os fãs de longa data de quadrinhos, do Shang-Chi, para quem quer uma leitura descompromissada e barata na banca, barata, essa Marvelverse é interessante, que ela venha para ficar e que ela traga mais coisas, que ela continue. Quero mais revistas no formato Marvelverse. Quero mais Marvelverse na banca, R$22,90, 120 páginas de quadrinho, com edições. Cara, é isso que eu quero. Nesse momento, tô falando sério aqui, voltando para aquele papo sério. O que eu quero na banca nesse momento, eu quero que tenha, obviamente, os quadrinhos mensais, mas hoje em dia eu não tô conseguindo ler aqueles quadrinhos mensais. Porque estão muito ruins, tá? Eles estão muito ruins.
O que eu quero na banca agora é Marvelverse. Porra, se a Panini me trouxer todo mês uma Marvelverse, uma historinha que custa R$ 22,90, me traz 120 páginas de quadrinho, nesse formatinho aqui, com historinhas fechadas, parceiro, eu compro todo mês. Ah, mês que vem sai uma Marvelverse Wolverine, eu compro, cara, tranquilo. Saiu uma do Homem-Aranha, eu compro porque é leitura descompromissada, gostosa ali, é um negócio legal de ler, que não é tão caro. É melhor do que ler algumas tranqueiras que saem. Gostei disso aqui, tá? Para novos leitores, acertadíssimo. Porra, para tu começar a ler quadrinho, essa edição aqui, mais uma vez, não é brilhante, não. Não são os melhores quadrinhos que você já vai ler, não. Mas é um ótimo ponto de início, um ótimo start para você começar, tá bom? Curtiu esse programa louco? Os programas aqui são loucos. Não tem roteiro, não tem duraçãozinha controlada, não tem edição. Eu ligo a câmera e falo que nem um maluco por quanto tempo eu achar que eu preciso falar, quanto tempo eu queira falar. E aí existe a mágica da edição que você pode fazer. Você avança os tempinhos ali que não te interessa. Ah, esse ponto que ele tá falando eu não quero ouvir. E aí você diminui o programa à vontade ou assiste tudo, que é muito mais legal. Beleza? Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Escreve aí pra mim e se inscreva no canal. Ative a notificação do sininho pra você saber quando sair outros vídeos. Sempre tem vídeos novos. E se inscreva lá no Instagram do Barbas pra você saber tudo que eu tô lendo e quais os próximos programas estão saindo. Vou deixar o linkzinho do Barba aqui embaixo na Amazon, parceira aqui do canal. Se você compra usando os links, você dá aquela super patrocinada aqui pro canal, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.